O empreendedor raiz mesmo, o cara empolgado, ele quer comprar um computador novo, ele quer reformar o lugar, aí o negócio começou a dar dinheiro, ele quer já trocar de carro, ele já quer reformar, então assim, tem que tomar cuidado, porque isso tá comendo o seu lucro por uma vaidade. O lucro fica sempre aquela coisa futura, um dia, quando a empresa crescer, e esse dia nunca chega, e essa empresa ela cresce, mas esse dia de ver o lucro ele nunca chega. E aí para isso, o que você precisa de fazer? Você tem que começar a tomar atitude. Você não pode continuar se comportando como você estava comportando antes. Então para isso, o que você precisa de fazer? Cortes de despesas. E para o outro lado, aumentar o faturamento, que você aumenta essa margem de lucro aí. 3 dicas para você fazer isso. A primeira é o quê? Aumentar as vendas. Só que aumentar as vendas não é uma coisa tão simples e tão rápida, mas é uma coisa que você precisa de fazer, né? Aumentar as vendas pelo motivo certo, treinando as pessoas, capacitando eles para que não tenha perda, fazendo compras em lote, fazendo um monte de coisa assim para você reduzir seu custo. A segunda coisa que você pode fazer é cortar despesas. Isso aí você pode fazer já. E eu vou dar algumas dicas aqui, porque essa pessoa, mas eu não tenho nada para cortar. Tem. Eu vou te dar umas dicas aqui e você vai achar coisas para cortar. E uma terceira coisa é reajustar o preço. Então, se você aumenta seu preço de venda um pouquinho em alguns itens, você está recuperando alguma margem negativa de algum momento. Então, você consegue aumentar essa margem de lucro para esse dinheiro sobrar mais na conta despesas operacionais, que é uma conta que agora ficou um prato um pouco menor. E aí, a gente entrando assim para aumentar as vendas, o que pode ser feito? É claro que ela não é a curto prazo, talvez seja a médio prazo, mas é uma coisa que você tem que começar hoje. Uma frase também que eu escutei, que eu falei assim, poxa, faz tanto sentido. Daqui a um ano você vai ter arrependido de não ter começado hoje. Então, por mais que não dê resultado hoje, comece hoje, porque daqui a um ano passa assim, ó, no estalar de dedos, um ano já foi. Então, assim, uma chave para o crescimento é uma chave para o crescimento, aumentar as vendas, mas é uma coisa relativamente lenta. E aí o que você faz? Contrata treinamento externo de vendas. É uma possibilidade para o seu time de vendas. Faça treinamento de vendas para toda a equipe de atendimento e de vendas, porque a equipe de atendimento, ela traz vendas, você vende mais porque atende bem. Então, se você tem que dar um treinamento para a equipe de atendimento também, mesmo que ele não seja vendedor. Uma outra coisa que você faz, você pode dar treinamento de atendimento, que é o contrário, para a equipe de vendas. Você pega a equipe de vendas e ensina o atendimento, a aproximação, atender rápido, todas aquelas técnicas de atendimento. Porque muitas vezes é assim, né? A empresa tem uma equipe que recebe o telefone. Então ele não vende, ele só recebe o telefone e transfere. Mas se eu pegar essas pessoas de atendimento que recebem o telefone e dou um treinamento de vendas, ele entende a importância de atender bem aquele cliente no aspecto de vender. E a mesma coisa o contrário. A equipe de vendas, eu dou um treinamento de atendimento para eles, de como se portar com o cliente, de como falar, de dar retorno rápido, enfim, aquelas coisas que tem a ver com um bom atendimento, né? Quantas pessoas não compram, ou você mesmo tem às vezes assim, a experiência de ter voltado num lugar, porque às vezes um lugar até mais caro, mas o pessoal atendia tão bem, que então atendimento faz uma influência muito grande em você aumentar suas vendas. Então pensa nisso. Você pode criar novos processos do marketing com foco em vendas, porque muitas empresas assim, tá muito preocupado assim, vou fazer um Instagram legal para mim aqui. Então o Instagram é uma vitrine, mas uma vitrine que não gera nenhuma venda. Porque às vezes eles não têm uma metodologia, para quem tem equipe de marketing, né? Porque algumas empresas nem têm, principalmente se a empresa é menor. Outra coisa que você pode fazer é remodelar o atendimento de forma a adequar a ausência do presencial. Então você tinha um negócio que você dependia de muitas pessoas ir no balcão da sua empresa, na porta da sua loja. Então você passa a vender pelo WhatsApp, você passa a vender pela internet, você cria um e-commerce, você tem formas de reverter uma coisa em outra, de captar mais clientes, né? Remodelar o atendimento telefônico ou atendimento de e-mail. Então, pessoas que recebem muito e-mail, então você pode remodelar, você pode responder mais rápido o e-mail, dar um treinamento para essas pessoas. Enfim, você entendeu que você tem coisas que você pode fazer para melhorar as suas vendas da sua empresa. Você pode avaliar frete grátis, porque hoje uma coisa que pega demais é o frete grátis. Então, por exemplo, eu compro muitos livros, eu compro no Amazon, porque a maioria dos livros que eu compro tem frete grátis. Então, é uma coisa que tem uma influência muito grande, entregar de graça e rápido. Então, se você bolar alguma rota para o dia e colocar um certo frete grátis, é lógico que assim, eu sempre digo, não existe almoço grátis. Você fala assim, eu comprei um produto de São Paulo com frete grátis. Aí eu pergunto o seguinte, o caminhão que trouxe aquilo de São Paulo, o motorista, né,
ele veio, chegou no posto lá e abasteceu o diesel e falou assim, não, não me cobra não que esse frete aqui é grátis. Aí quando ele chega aqui, patrão, não precisa de me pagar não que esse frete é grátis. Na verdade não existe almoço grátis, né? Não existe frete grátis. De uma certa maneira está embutido no preço, um percentual, alguma coisa assim. Mas eu te convido a pensar, porque muitas pessoas, eu já vi isso passa por muitas experiências mesmo, você compra um produto que fala assim, ó, é 50 reais. E outro produto fala assim, é 60 reais com frete grátis. Na verdade, os 10 reais é o valor do frete. Mas a pessoa, na mente dele, ele fala assim, cara, isso está muito bom. Eu vou preferir o frete grátis, entende? Então, psicologicamente, ele entender que é grátis é melhor. Então, você começa a pensar isso. Não que você, porque se você simplesmente dá o frete grátis, sem tirar de algum lugar, você está tirando esse dinheiro de onde? Da sua margem de lucro. Então uma coisa que você precisa é aumentar a sua margem de lucro, não de diminuir a sua margem de lucro, entendeu? Então, essas são algumas dicas. E aí, já que eu falei assim de desperdiçar o lucro, a gente precisa de entender o seguinte, olha, o que desperdiça o seu lucro? Aqui eu vou dar algumas dicas só, né? Troca de veículo sem necessidade, uma pessoa às vezes quer trocar o carro antes da hora, você está fazendo o quê? Você está queimando o seu lucro. Você está tendo desperdícios diversos, você compra equipamento que não usa, você compra máquina que está parada, você compra uma máquina que faz uma quantidade de peças muito grandes, mas você faz umas quantidades de peças pequenas, então, tudo isso é desperdício. Compras desnecessárias ou por empolgação, que eu vou dizer uma coisa, empreendedor é um camaradinha empolgado demais da conta. O empreendedor raiz mesmo, o cara empolgado, ele quer comprar um computador novo, ele quer reformar o lugar, aí o negócio começou a dar dinheiro, ele quer já trocar de carro, ele já quer reformar, então assim, tem que tomar cuidado, porque isso está comendo o seu lucro por uma vaidade, muitas das vezes por uma vaidade. Juros de cheque especial, presta atenção nisso, porque muitas pessoas pagam cheque especial, muitas pessoas pagam juros de cartão de crédito, que juros enormes, e não estão vendo, e o lucro dele está indo todo embora, então você tem que prestar atenção nisso. Juros de cartão de crédito, já comentei, juros de antecipação de cartão de crédito, então muitas pessoas vendem parcelado de 10 vezes. Ele precisa de pagar hoje, o que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele ia receber a prazo e traz para o presente. Aí a operadora, o que ela faz? Cobra lá 1%, 2%, 3%, chegando até valores mais altos, né? Outra coisa também, consumir o próprio produto sem computar os custos, isso é extremamente importante. Estou dando um exemplo, por exemplo, lá na empresa a gente trabalha com gráfica. Muitos momentos, né, aquele monte, assim, vários vendedores, uma equipe grande, a gente tem mais de 100 funcionários. E esses funcionários aí, vamos fazer caderno para todo mundo. Então, é o nosso próprio produto. Mas quanto que custa 100 cadernos, supondo que a gente tem que fazer para todo mundo? E muitas empresas não computam isso. Ela gasta o próprio produto, ela consome o próprio produto, mas ela não olha quanto que ela está gastando daquilo. E aquilo está fazendo o quê? Comendo a margem de lucro dela. Esse dinheiro está faltando em algum lugar. Outra coisa também, impostos e dívidas do passado consomem o lucro, porque uma vez que você deixou de pagar o mês passado, o mês retrasado, em algum momento você tem que pagar. E ali às vezes tem juros, tem tudo mais, você está pagando e está consumindo e jogando seu lucro fora, né? Problemas em compras. Tem gente que compra matéria-prima, que desperdiça o lucro ali, comprando matéria-prima mais cara do que deveria, não faz uma revisão, ou então fornecedor ruim, compra de muito longe, paga um frete muito caro e ele não percebe isso. Então tudo isso aí serve para poder alertar em relação. E aí dá para listar um monte de coisa. E importante aqui no corte de custos. Então a gente está falando de cortar custos, né? Aumentar as vendas e cortar custos. A gente não pode cortar custos estratégicos. E o que são custos estratégicos? É custo com tudo que gera receita. Então, por exemplo, se você tem que dispensar pessoas, por exemplo, você não dispensa a equipe de vendas, porque é ela que gera receita para você. Você tem que começar por outra equipe, por outras pessoas. Você tem que começar por outras pessoas, não pela equipe de vendas. Se você tem, por exemplo, um marketing que gera receita de vendas para você, que gera muitos clientes, você não pode cortar a receita do marketing, porque você precisa de continuar botando cliente para dentro. Você pode diminuir, mas não pode cortar. Então você tem que entender o que é despesa estratégica e despesa não estratégica. Estratégica é tudo que gera receita, não estratégica é todas as outras despesas. Vou pintar o imóvel. Não é estratégico. Não faz. Corta. Você corta, porque esse dinheiro você vai ajuntar ele para poder deixar na conta de despesas operacionais para pagar. Porque uma vez que você tirou antecipadamente ali o lucro e todas as margens, você precisa de ter mais dinheiro na sua conta de despesas operacionais e você vai tirar de onde? Da redução de custos em outros lugares. Bom, o segundo item aqui é corte de despesas. Então, a primeira coisa é aumentar as vendas. Já falamos dela. A segunda possibilidade é cortar despesas.
E cortar despesas já é um processo rápido. Então o que você pode fazer? Fica como dica aí. Você pode pegar para trabalhar 10% em todos os fornecedores que você tem e revisar todos os contratos. Então algumas dicas importantes. Todo o contrato que você tem de internet, de telefone, de celular, você negocia. Se você pegar, principalmente se já venceu um ano, se você pegou o telefone e liga lá para a operadora e fala assim, olha, eu estou querendo cancelar, você vai conseguir um preço mais baixo. Ou então então vamos supor, mesmo que você não consiga, você, por exemplo, você tem um telefone que é da Vivo. Você liga para a Claro e faz a negociação com a Claro. Ela vai querer você como cliente. E normalmente nessas trocas, você sempre abaixa o custo. Internet é a mesma coisa. Se você tem uma internet na sua casa há mais de 2 anos, você pode ligar agora para a sua operadora e falar que você vai cancelar, que você vai conseguir uma redução de custos. Então, gente, custo nenhum é pouco para você estar reduzindo. E eu vou falar disso mais para frente um pouquinho, você vai entender. Então, aluguel, você pode ligar para os seus fornecedores, para o lugar onde você aluga e dizer, olha, eu preciso de alugar, de reduzir X%. Se você tem algum fornecedor externo, por exemplo, alguma contratação de serviço, por exemplo, eu pago lá na empresa para cuidar do jardim, que o terreno é grande, tem 5.000 metros, então tem muita grama e tal. Então até a pessoa que faz a jardinagem, eu liguei para ele e falei, olha, ele cobra R$1.000. Eu falei, olha, eu não posso te pagar R$1.000, eu posso te pagar 900. Eu cortei 10% do valor e as pessoas aceitam, as pessoas negociam isso. O cara não quer perder o cliente, principalmente quando é um prestador de serviço. Você tem alguém aí que trabalha para informática para você ou alguém qualquer tipo de prestador de serviço que você tenha, que você contrate, que você pague regularmente, você vai negociar com esse cara uma de redução. Por quê? Essa redução de 10% nisso vai compensar aquele valor que você tirou das contas de despesas operacionais. E aí você vai aumentar esse valor aqui para conseguir pagar suas contas em dia, uma vez que você sacou antecipadamente o lucro, a remuneração dos sócios, né? Cancela tudo que você não precisa na empresa para operar com eficiência. Então um exemplo clássico aqui, na minha casa, por exemplo, eu tinha Sky e eu pagava em torno de R$100 por mês. No ano era R$1.200. O que você faz com R$1.200? Muita coisa. Você paga a escola de uma criança, você faz, sei lá, 2 compras, 3 compras, enfim, depende do tamanho da sua compra. Pelo simples fato de eu cancelar uma Sky, uma TV a cabo que eu nem usava. Então, de repente, você vai ter lá na sua empresa, na recepção, uma televisão com TV a cabo. Só que as pessoas hoje estão no celular, né? Não estão vendo mais TV. E aí você pode olhar. E aí com isso, você vai fazer o quê? Uma dica extremamente. Você vai pegar uma folha, você vai pegar ali um caderno, por exemplo, que é melhor um caderno, e uma caneta. Você vai entrar em sala por sala da sua empresa e vai olhar assim, o que eu posso reduzir de custo aqui? Dar alguns exemplos que eu fiz. Olha, a cerca elétrica da empresa, uma cerca elétrica muito grande, em volta, né, de 5.000 metros, uma cerca muito grande. De dia essa cerca elétrica fica ligada? Fica. Então você desliga ela de dia e liga só de noite, porque de dia tá gente aqui. Então eu vou economizar X reais de energia ali naquilo. Um salão, por exemplo, um corredor com aquele monte de lâmpada acesa. Lá no caso, lâmpadas fluorescentes, né? Aquelas com 2 lâmpadas, algumas com 4 lâmpadas. Fluorescente é aquelas tubulares grandes. Fala, olha, vamos desligar metade dessas lâmpadas que o corredor vai continuar sendo iluminado do mesmo jeito. Outras coisas, às vezes tinha um salão de vendas que é muito grande e algumas mesas em alguns lugares estratégicos, deixamos acesas as lâmpadas só em cima das mesas. Então assim, com isso você começa a achar um monte de coisa. Então você vai pegar uma caneta e vai entrar em sala por sala para ver onde que você pode reduzir custo. Tem algum equipamento que está parado, você pode vender esse equipamento, então você usa ele no OLX. Uma dica também importante pra caramba, que no passado eu jogava fora as coisas, tipo um monte de sucata de placa de computador, e eu acabei fazendo uma separação lá e falei assim, ó, vamos jogar isso fora e tal. E eu peguei o pessoal da informática lá e falei assim, joga isso fora. Aí ele falou assim, não, mas isso dá pra vender. Eu falei assim, não, então leva pra você. Eu até brinquei com ele. Não, mas você tá falando sério? Eu falei, leva, pode levar pra você. Aí um mês depois ele falou assim, cara, eu vendi aquele negócio por R$200. Aí eu falei, meu Deus, tudo bem, já tinha dado, eu não vou voltar minha palavra atrás. Mas assim, eu aprendi uma lição. Mesmo alguma sucata você consegue vender. Ele colocou aonde? Na OLX. Então isso é muito bom para você vender coisas usadas. Então você pode partir para isso. Cara, você tem um monte de computador que eu não uso, vende os usados. Tem um monitor que está lá parado, vende. Eu tenho 2 televisões, vende a outra. Porque tudo isso, você vai pegar esse dinheiro e colocar na sua conta lucro. E vai fazer, esse dinheiro vai sobrar para você no futuro. E aí você pode fazer isso. Outra coisa, toma atitude nunca tomada. Que é o quê? Eu vou te dar uma dica aqui que é quentíssima. Você comprar coisas usadas, ao invés de comprar coisas novas. Aconteceu com a gente lá também.
E você tem economia de até de 70% de economia. Aconteceu o seguinte, a gente trocamos os sistemas e precisamos de trocar os monitores, porque o sistema ele ficou mais widescreen, né, mais retangular, e alguns monitores eram quadrados. E aí, nós fizemos uma pesquisa, os monitores custavam em torno de 650 a 700 reais, o que a gente precisava. E a gente passou a comprar usado. A gente chegou a comprar monitor de 150 reais, comprar monitor de 100 reais usado. Só que funciona tudo funcionando, tudo beleza. E aí, o que aconteceu? Com isso, olha só, se eu pego um monitor de 650 reais e compro um por 150 reais, uma diferença de 500 reais de diferença, é uma diferença muito grande. Então você pega ali, no caso, foram comprados 10 monitores, dava 5 mil reais. Só que no dia a dia você não pensa nisso, então comprar equipamentos usados ao invés de novos. Você tem uma economia muito grande. Às vezes tem gente precisando de vender na forca ali, ou então vendendo barato mesmo. Faz uma oferta. Não te custa nada, faz uma oferta se a pessoa pegar. Então com tudo isso você consegue diminuir os custos da sua empresa. Para quê? Para esse dinheiro que vai sobrar ficar na sua conta lucro, para você dividir para você de 3 em 3 meses, né? E aí você pode ver, mano. Então assim, você faz essa tarefa, essa dica aí é uma tarefa para você. Você pega essa fichinha de site que eu falei lá, o caderno, e sai entrando em sala por sala e vê aonde que você pode economizar. Você pode desligar, você pode, enfim, vá olhando assim em cima dessas dicas que eu dei aqui, que com certeza você vai achar alguma coisa aí para você economizar. E uma coisa que é importante que é o seguinte, cortar despesas desnecessárias, gente, pode causar algum sofrimento psicológico. Por quê? Você tem uma coisa lá que você tem, sei lá, uma comodidade de uma assinatura que você não quer abrir mão dela, porque eu de vez em quando vejo, né? E coisas simples, você tem às vezes Netflix com 3, 4 contas. Uma Netflix com uma conta é 21 reais hoje, né? Nos dias de hoje. Com 2 contas é 30 reais. Mas você nunca usa as 2 contas, então economiza esses 10 reais. Então assim, isso pode causar algum sofrimento psicológico. Mas não se abata por isso. Acredita no processo. Segue ele como uma receita de bolo. Dá o seu melhor. Porque você vai ter resultado. Porque é aquilo que eu falei no começo. Porque se alguém fez, você também pode fazer. Eu tenho feito isso. Eu pratico isso todos os dias. Então é possível ser feito. Então encara isso aí, leva a sério, trata as exceções. O negócio vai dar certo. E o terceiro item lá, que é o reajuste de preço. Então assim, você pode também, é um processo rápido. Então para você aumentar o quanto que sobra na sua empresa, você reajusta o preço de alguma forma. Algum tipo de acabamento, algum tipo de serviço que você faz, você aumenta 10%, você aumenta X%. Então, quando você aumenta o preço um pouquinho das coisas, reajusta o preço, você está aumentando a sua margem de lucro. E aí vai sobrar mais dinheiro para você fazer aquelas divisões ali. Né? Algum item da tabela, algum cliente, por exemplo, você tem um cliente mensalista que é um contrato que você não reajusta há muito tempo, vai lá dar um reajustezinho, porque todas as coisas reajustam o preço, gente. Gasolina, quantas vezes subiram aí nos últimos tempos? E você mesmo como fornecedor aceitou todos esses reajustes sem dar uma reclamada, você não tomou nenhum tipo de atitude. Então assim, os seus clientes também, eles aceitam alguns tipos de reajustes quando eles precisam do serviço, porque as coisas sobem, não dá para você manter tudo. Então você dá um toquezinho nos preços para cima, também vão te ajudar a você aumentar a sua receita, de modo que você faça essas divisões aqui de uma forma mais tranquila. A única maneira de sair de uma dívida é tendo lucro. Então, se você está em dívida e fala assim, eu vou pegar um empréstimo para pegar a dívida, você não está pagando dívida, você está aumentando a sua dívida, de uma certa maneira. Se você está deixando de pagar o imposto para pagar as dívidas, você está aumentando a sua dívida, você não está saindo da dívida, porque em algum momento essa conta do imposto vai chegar. E a única maneira mesmo de você sair de uma dívida é tendo lucro. Então você tem que trabalhar para diminuir suas despesas operacionais, de modo que o seu lucro, que a sua conta lucros aumente o valor dela, que você pegue esse valor, se for o caso, para poder pagar as dívidas que você tem. Então assim, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido aí muito conteúdo aí, né? E a gente está finalizando por aqui, então dúvidas, manda pelo Instagram lá mensagens, @rodrigoleocadio.oficial, vou deixar aqui na tela aqui a descrição. Eu tenho um canal no YouTube também, que é Rodrigo Leocadio, por lá também você pode mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida. Eu vou colocar bastante conteúdo, eu vou começar a disponibilizar bastante conteúdo gratuito, justamente para isso, para poder ajudar as pessoas aí com as suas necessidades.
e abastecer ela com informações de qualidade que realmente elas possam ser colocadas em prática. E é isso, pessoal. Até o próximo encontro aí. Um abraço.